CB Poder, um oferecimento. Empreender é sua empresa mais com o BRB. Olá, estamos no ar com o CB Poder, parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast. Se liga e participe aqui em nossas lives no portal Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ingrid Soares e aqui comigo meu parceiro de bancada, Victor Correia. Recebemos aqui também Evandro Lorenz, que é diretor da Fundação Justiça pela Ciência e da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Hoje nós vamos então falar sobre a importância, da perícia aí na execução da justiça e também em relação à segurança pública. E hoje, desde o começo da semana, estamos recebendo aqui em Brasília um evento muito importante que é o Interforensics, Conferência Internacional de Ciências Forenses. É o maior evento da América Latina e reúne os principais investigadores e peritos. Qual que é a importância desse evento aqui? O que está sendo tratado nesse evento? Esse é um evento muito significativo para a perícia, porque ele congrega todas as perícias nacionais e internacionais que quiserem participar, onde a gente trata dos principais temas e das tecnologias e das novas técnicas, o que tem de mais novo, de mais recente, de mais confiável em termos de ferramentas e métodos para a perícia. Então são tratados, além disso, os estudos de casos, de coisas interessantes que aconteceram no Brasil e no mundo, onde também a gente consegue compartilhar esse conhecimento. Então é um evento de muito network, onde os peritos e todos os atores do sistema de justiça que têm interesse em compartilhar com a gente, em aprender, em trazer conhecimento, em estabelecer relacionamento. Então é um evento aberto, aberto à comunidade, mas o foco principal é de atores do sistema de justiça com foco no trabalho da perícia. Inclusive o senhor também acabou de sair de lá, Falou que vai voltar assim que terminar. E o que está sendo tratado lá hoje? O senhor também falou a respeito do Dia Mundial das Pessoas Desaparecidas. Isso, o evento, de fato, hoje é o segundo dia, são 3 dias, amanhã é o último dia, mas hoje é um dia especial. O evento deu um foco especial no Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. Então nós tivemos várias das palestras que nós tivemos hoje são com foco nesse assunto. Então, nós tivemos lá a Cruz Vermelha falando especificamente do projeto de pessoas desaparecidas. Tivemos também uma palestra sobre tecnologia para combate ao tráfico de pessoas. E toda a programação da manhã, que é uma programação mais aberta para toda a comunidade, ela foi voltada para esse tema. Não é uma comemoração, obviamente, mas é um memorial de que é um problema sério que temos que enfrentar, as pessoas desaparecidas, o tráfico de pessoas, coisas que ainda são muito presentes no Brasil. Certo. Evandro, seja bem-vindo novamente. Eu gostaria de falar contigo um pouquinho sobre a questão da atuação dos peritos, especialmente da Polícia Federal. A gente teve aqui em Brasília os atos de 8 de janeiro, que teve a depredação de prédios públicos, da sede dos 3 poderes. E eu queria ouvir um pouquinho do senhor como é que foi feito esse trabalho para identificar os autores, identificar quais foram, inclusive, os crimes cometidos lá nessa região. Perfeito. É um trabalho que ainda segue, mas uma parte importante dele já foi concluída. No dia 8, exatamente, eu fui um dos acionados, fui acionado às 5 e pouco da tarde, e a gente foi ao local, uma equipe primeiro foi lá reconhecer, depois foram chegando mais peritos. Então nós tivemos no primeiro momento 60 peritos ali iniciando um trabalho primeiro de isolamento do local, para garantir que não houvesse uma contaminação ou uma perda de algum vestígio importante. E esse trabalho já começou na noite mesmo do dia 8 e se estendeu até amanhã do dia seguinte e depois voltou para os outros prédios públicos. Nesse prédio especificamente, foi feito, e nos outros também, esse levantamento e depois um mapeamento todo em 3D, o registro de toda a cena, de tudo que aconteceu lá, de modo a perpetuar ou a guardar em memória visual todos os danos que aconteceram ali. Você perguntou sobre os crimes, então principalmente dano ao patrimônio público, esse foi o primeiro foco, e depois as investigações, além do que a perícia fez, foi procurar
indícios, né, de outros crimes relacionados, como organização, coisas do tipo. Mas aí nesse trabalho do 3D, que a gente conseguiu então registrar muito rapidamente todos os danos que aconteceram, tudo que foi afetado, e isso passou então a ser possível liberar o local, porque os poderes exigiram ou pediram, né, que isso fosse feito o mais rápido possível, porque era uma questão de demonstração de que a democracia estava viva, né, sobreviveu ao funcionamento quase que normal dos prédios públicos. Então a gente conseguiu perpetuar isso. Além disso, a gente trabalhou num foco muito forte também de imagens aéreas, com drones, e também na coleta de vestígios biológicos e também nas imagens dos circuitos internos de TV. Então tudo isso foi feito de forma coordenada, organizada. A gente já tem protocolos bem estabelecidos para tudo isso, mas o que principalmente que chamou a atenção é que a gente teve que ampliar esses protocolos, né, pela dimensão do evento, para conseguir fazer com que isso funcionasse. Então foram coletados na ordem de 400 vestígios biológicos em diversos itens que foram encontrados no local, foram feitas imagens de todos, foram feitas mais de 1.300 horas de CFTV, né, que foram arrecadadas também para fazer uma análise. Então isso foi para laboratório. Nesse laboratório das imagens a gente usou processamento muito sofisticado, usando inteligência artificial, para poder tentar identificar, né, as faces e depois fazer um cruzamento disso, né, com, por exemplo, as pessoas que foram detidas, né, que foram presas, e tentar, né, chegar a fazer uma triagem, né, um sistema automático. Ele é um sistema essencialmente de triagem, ele não aponta ou não é, né, ele diz essas pessoas aqui têm potencial, e depois a análise é feita pelo perito, usando técnica, usando conhecimento, usando experiência, para identificar de fato se aquelas pessoas são as pessoas que estão, né, aparecem nas imagens do circuito interno de TV. Então foi feito esse trabalho em várias frentes, como eu já expliquei. Então para a gente consolidar, né, que é o principal, né, a gente apontar a responsabilidade dos responsáveis e isentar também aqueles que não têm responsabilidade sobre aquilo que foi atribuído ali. Então, esse é o principal ponto da perícia, né? É que os inocentes não sejam responsabilizados indevidamente e, ao mesmo tempo, que os culpados sejam responsabilizados devidamente. Evandro, retornando ao caso das pessoas desaparecidas, como que a perícia ela age e investiga esses casos? Também tem a ajuda da inteligência artificial? Como é feito? São várias frentes, mas uma das principais é o trabalho da coleta de DNA, né, para análise da genealogia, né, dessas pessoas. Então, essas pessoas desaparecidas, normalmente, são dois lados, né? Você coleta dos familiares e depois pode confrontar isso com pessoas, por exemplo, que estão em hospitais, que perderam a memória. Então, são casos típicos e essas pessoas não se encontram. A família está num lugar, a pessoa está em outro e ninguém sabe, a pessoa não se lembra. Então, esse é um caso típico, né? Mas é feita a coleta de exame e isso é confrontado num banco de DNA, onde ele vai encontrar coincidências. E aí você pode ligar a família, né, os familiares, a uma pessoa que está, por exemplo, sem a memória, num hospital em algum lugar do país. Essa é uma das possibilidades. As outras também, às vezes, a família está procurando, você faz a coleta também, e quando você encontra, por exemplo, um corpo, um cadáver em algum lugar, você pode fazer a coleta também para identificar. É a maneira mais dura, né, mais triste de levar uma notícia para a família, mas é um retorno, né, para a família que perdeu um ente, que não sabe onde ele está, que ele está desaparecido. Então a gente consegue dar pelo menos a informação correta, né, do que de fato aconteceu com aquela pessoa. Correto, Evandro. Eu vou interromper só um minuto, porque a gente vai rapidinho ali para o intervalo e a gente já volta. O CB Poder recebe hoje o Evandro Lorenz, diretor da Fundação Justiça pela Ciência e da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Até já!
a gente volta com o segundo bloco do Saber Poder, que hoje recebe Evandro Lorenz, diretor da Fundação Justiça pela Ciência e da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Um assunto que eu gostaria também de perguntar é a respeito da morte do Dom e do Bruno, né? Como é que foi essa ação, esse trabalho dos peritos criminais nesse crime? Mais uma vez, né, o DNA ele foi fundamental para que a gente conseguisse encontrar, dizer exatamente para as famílias e para a sociedade, né, que eram de fato aqueles dois, né, jornalistas e pesquisadores que tinham sido mortos, né? Então, trabalho de busca, um trabalho de investigação extenso, mas finalmente, quando são encontrados os vestígios biológicos, então a gente pode fazer o exame e constatar, né, de fato que o que houve, né, e até com detalhes, né, alguns detalhes específicos ali do que de fato aconteceu. E ainda na região amazônica, né, a gente viu ali no começo do ano uma situação muito triste assim na terra indígena Yanomami com o povo, e também esse combate ao garimpo ilegal que começou a ser feito pelo governo lá, né. Qual que é o desafio, por exemplo, numa terra indígena, numa terra remota, na região amazônica, qual que é o desafio para o trabalho dos peritos para conseguirem identificar, por exemplo, as atividades que estão sendo perpetradas lá? Isso, excelente pergunta. Uma questão muito particular é que eram usados uma estrutura de legalização para o ouro que é arrecadado naquela região. Então era um ouro desviado, né, da região indígena, um ouro que não poderia ser comercializado e era vendido como um ouro extraído em outras regiões, ou ainda eventualmente isso pode estar acontecendo ainda em algum grau. Mas o que de fato é importante é que pela perícia, pelo trabalho da perícia, é possível determinar a origem daquele ouro, daquele metal, daquela gema ou daquele mineral. Porque é possível hoje, né, pelos exames, pelos equipamentos, pela estrutura, pelo conhecimento da perícia, dizer que um determinado metal ele é natural de uma determinada região e não de outra, pelas condições ali ambientais, a própria estrutura geológica da região, toda ela permite, né, que a perícia diga. Então, uma coisa que a gente consegue fazer hoje, e isso tem ajudado bastante nessa identificação, é a assinatura de uma barra de ouro, por exemplo. De onde veio esse ouro? Ah, não, esse ouro não veio da terra indígena. Então a perícia pode mostrar que de fato ela veio da terra indígena. Por quê? Pela Constituição, pelos exames que são feitos na perícia, é possível determinar isso. Então isso tem sido fundamental para a gente conseguir associar, né, a prática criminosa de extração ilegal de ouro numa terra indígena às pessoas que estavam usando, né, esse artifício legal, porque era uma questão de declaratória, né, para poder você dizer que um ouro era de uma determinada região, bastava dizer, né? Então isso acontecia, então a perícia hoje consegue ajudar mostrando, né, a origem exata desse ouro, de onde ele foi extraído, que não foi de uma região ou que foi de outra, isso é possível fazer. E em questão da estrutura, né, para o próprio trabalho dos peritos, como é que isso é feito naquela região ali? Vocês conseguem montar uma estrutura, vocês fazem análise lá, dependem de bases em outros estados, como funciona? Os principais exames mais sofisticados são feitos aqui em Brasília, né, no Instituto Nacional de Criminalística. Então o material ele é coletado. No caso de um material, de uma barra que foi apreendida, ela é encaminhada para o serviço, né, aqui para Brasília, no Instituto, onde a gente tem os melhores equipamentos. Nós temos equipamentos aqui que não ficam devendo nada para nenhum equipamento do mundo. São laboratórios bastante completos. Então, esses materiais especificamente vêm para Brasília, são analisados no Instituto Nacional de Criminalística. Certo. Evandro, e no caso de pedras preciosas, joias, como é feita essa perícia, assim? Para quem está em casa assistindo? Em parte, passa um pouco pelo método que a gente já falou, mas também é feita uma análise muito minuciosa pelos peritos, né, que usam conhecimento, usam ferramentas, para também identificar a qualidade por exemplo, de um diamante, né, e até em certo grau a origem também desse diamante, o valor, né, pela qualidade, pelo acabamento, pelo modo de fabricação dessa joia, você consegue atribuir. Então, no nível de detalhe, né, a quantidade de pedras, a quantidade de ouro relacionada, envolvida, ou seja, toda a gênese, a natureza, e é possível, então, pelo trabalho da perícia, dar valor, não só um valor do material, mas também um valor
artístico, né? Porque uma joia não é só o ouro que está ali ou só a pedra preciosa, né? Ela tem um acabamento, aquilo tudo. Então é possível, né, com o apoio aí de outras instituições também que apoiam a perícia, você conseguir dar o valor a essas também obras de arte, né? De certa forma as joias são um tipo de obra de arte. Uhum. E pela nossa conversa aqui, a gente vê que é um trabalho muito importante de perícia que baseia outras ações do governo, né? Você pode falar um pouquinho sobre como essa, digamos assim, essa cadeia, porque eu imagino que o perito seja, digamos assim, uma primeira linha de frente, né, para conseguir informações sobre um determinado caso, e aí isso vai sendo conversado para as outras instâncias até conseguir chegar, por exemplo, na resolução ou na punição de um crime. De fato, na verdade, a perícia, né, ela age só sendo provocada. Então a gente não tem uma iniciativa desses movimentos. Normalmente os movimentos são de investigação, a investigação tem uma determinada suspeita e a gente vai buscar esses vestígios materiais para fundamentar essa suspeita ou descartar, né, dependendo do que for, provar, realizar a prova material daquilo que está sendo questionado. Então a investigação, né, os demais policiais que trabalham na investigação, eles seguem uma linha, vão estabelecer ali uma ideia do que está acontecendo e precisam que isso seja provado ou refutado. Então aí entra a perícia, ela é provocada, então são feitas perguntas para a perícia e ela tem que se fundamentar na ciência, né, para entregar esse resultado para quem perguntou, ou seja, para os operadores da justiça. Entendi. Evandro, conta pra gente também um outro caso que teve aí repercussão nacional e que foi muito importante esse trabalho da perícia. Recentemente, né, o 8 de janeiro, ele realmente tomou muito lugar naquilo que a gente está fazendo, mas um caso emblemático, recente, que a gente tem e está sendo apresentado também na Interforensics agora, nesta semana, é o caso de uma pessoa, né, que se fantasiou de palhaço, e fez, de palhaça na verdade, fez uma declaração difamatória de uma outra empresa de um determinado segmento de negócios. E essas empresas que estavam ali se confrontando, elas tinham ações na bolsa, e isso repercutiu na imagem da empresa, porque eram acusações sérias. Então uma empresa acusou a outra e a outra disse que não foi, que tinha feito aquele vídeo, um vídeo apócrifo. Então a perícia estabeleceu um método bem interessante, sofisticado, para fazer essa comparação e dizer de fato quem era a pessoa que tinha feito aquelas acusações. Porque em princípio foi feita uma acusação a uma pessoa ligada à empresa concorrente, né? E de fato não era essa pessoa, mas precisava ser descartada nessa possibilidade. Claro. Então a gente fez um movimento muito bacana, para criar uma base estatística adequada, foi feita a gente conseguiu maquiar 54 mulheres diferentes com a mesma imagem de maquiagem daquela que aparecia no vídeo, para criar uma base para a inteligência artificial entender quais eram os pontos ali de maquiagem, quais eram os traços físicos reais, para depois ela buscar um outro banco grande de imagens de pessoas aí, por exemplo, imagens públicas, né, que estão disponíveis para a gente, para comparar isso e, de fato, descartar aquela pessoa e, mais do que isso, indicar de fato quem era a pessoa responsável. Então é um caso emblemático, muito importante, né, e está sendo tratado lá também na Interforensics nessa semana. Ok. Evandro, nós vamos para um rápido intervalo aqui, né, para o segundo break, e já a gente volta com mais CB Poder. Não saia daí, até já.
A gente volta com o terceiro bloco do CB Poder. Estamos aqui com o Evandro. Evandro, sabemos também que foi feito um trabalho, né, em relação aos celulares no dia 8 de janeiro. E como que é esse tipo de serviço assim, da perícia? Conta pra gente. Perfeito. Celulares hoje, né, só para a gente introduzir esse assunto, ele é fonte de tudo, né? O nosso banco está dentro do celular, as nossas correspondências, as nossas ligações, os nossos dados pessoais, as nossas compras, tudo isso dentro do celular. Então o celular hoje passou a ser uma peça fundamental para qualquer investigação, para qualquer processo probatório, incluindo a perícia. Então a apreensão de celulares hoje ela é praticamente unânime, né, em todas as operações policiais. E o que a gente consegue com isso é muita informação que vai ser usada, por exemplo, para confirmar outras suspeitas ou outras indicações das investigações. Então o celular, você consegue, normalmente, quando ele tem bloqueio, né, tem um processo de quebra desse bloqueio, isso é feito naturalmente, a perícia tem ferramentas apropriadas para isso, e depois é feita a extração desses dados, a categorização, a organização deles, ou seja, o que é o quê? O que é foto, o que é vídeo, o que é mensagem, o que é e-mail, o que é a navegação de rede social, e isso é de uma forma organizada para que a investigação tenha ali como seguir a linha que está sendo levantada, aquilo que está sendo perguntado. Então a perícia, ela é, hoje de celulares, ela é fundamental. Então é o volume que a gente tem hoje maior dentro do Instituto Nacional de Criminalística, de objetos para serem analisados, é de celulares. Por exemplo, você tocou no 8 de janeiro, né? 8 de janeiro foram mais de 500 celulares apreendidos naquelas prisões, e esses celulares ainda estão em análise, ou seja, uma boa parte já foi processada, mas uma parte também ainda está em processamento, porque é um processo que pode levar algum tempo, por exemplo, essa quebra de senha, né, pode levar algum tempo, mas aí a tecnologia e enquanto isso muitas pessoas também, né, tem várias pessoas focadas nisso aí para fazer esse trabalho de extrair esses dados, processar e conseguir, por exemplo, entregar a informação aquilo que interessa. Então, por exemplo, uma pergunta, né? Existem vídeos de pessoas dentro dos prédios públicos e que mostram, por exemplo, o ato de quebrar, o ato de destruir, o ato de vandalizar, e aí as imagens podem mostrar. Então, nesse trabalho da perícia, a perícia vai dizer, ó, tem esse vídeo, tem esse, e essas pessoas aqui identificadas, inclusive essa aqui é a proprietária do smartphone. Então, coisas desse tipo, né? São essas análises. Por exemplo, houve troca de mensagens entre eles no momento ali de invadir, houve uma organização, foi feita houve ali uma ação de organização dessas ações. Então, o celular ele é muito importante hoje para qualquer processo de investigação. Então, a gente tem tecnologia muito adequada, muito apropriada para esse tipo de exame hoje dentro, né, das análises periciais. Incluindo informações que você tem, no caso do 8 de janeiro, você teve postagens, né? O pessoal fazendo publicamente, realmente, até filmando um crime ali. Exato, as redes sociais, elas trazem ali um guia, né? Assim, muita informação, aquela informação nem sempre é uma informação correta, fidedigna, mas ela te dá pelo menos linhas, né, de trabalho de investigação. Então não é um trabalho especificamente da perícia, a não ser que seja uma perícia na rede social para encontrar alguma atividade. Mas em geral elas usam, né, são usadas como guias para investigação, para que aquelas perguntas possam ser feitas para a perícia. A perícia dizer sim, é isso. Então a perícia vai trabalhar sempre para determinar a materialidade, ou seja, o que aconteceu, a dinâmica, ou seja, como aconteceu, e também a autoria, né? Quem foi que fez. Então são esses três pilares que nos guiam, né, para buscar dar respostas para a justiça. Perfeito. Evandro, infelizmente o CB Poder está chegando ao fim, e eu agradeço mais uma vez, viu, a sua presença aqui. Volte outras vezes também. Agradeço aqui a presença do meu colega Victor Correia, e o CB Poder